Cuidado com esse tipo de informação. Esse tipo de informação é errado. Esse tipo de informação faz com que as pessoas fiquem alarmadas. Quantos que eu não ouvi falando o Papa é o anticristo, o outro é o... Então, vamos focar naquilo que é o essencial. Vamos focar no amor ao próximo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Não vamos nos utilizar dos dogmas e das crenças para discriminar, para apontar o dedo acusador, para ferir, para estigmatizar. Vamos usar o nosso tempo para nos aperfeiçoarmos como indivíduos, como sociedade e para fazermos o bem. Não importa a quem, independente da religião, independente da origem física, somos todos filhos do Eterno, do Todo-Poderoso. Durante décadas, cristãos têm tentado descobrir quem é o anticristo. A cada geração surge um novo candidato, um papa, um presidente, um líder mundial, Jared Kushner como exemplo, um sistema financeiro, um chip ou qualquer personagem que esteja em evidência. Mas será que a Bíblia nos manda procurar nomes? Ou será que ela nos chama a discernir os acontecimentos com sabedoria? A palavra anticristo aparece nas cartas de João. João afirma que muitos anticristos já haviam surgido em seus dias e que o espírito do anticristo já estava atuando no mundo. Isso muito antes dos dias atuais. Isso mostra que existe uma oposição contínua ao propósito de Deus e não apenas à expectativa de um único indivíduo. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala da besta em Apocalipse, do homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses e do rei arrogante em Daniel. Muitos unem essas figuras e peças em uma só peça, mas essa identificação é resultado de interpretação pessoal. Os textos não afirmam de uma forma direta que todos esses personagens são exatamente o mesmo indivíduo. Por isso, é preciso cautela. Ao longo da história, muitos apontaram pessoas específicas como anticristo, mas o tempo mostrou que essas previsões falharam. Hoje acontece a mesma coisa com Jared Kushner, com o Papa ou até com teorias envolvendo microchips. As escrituras não dizem que a marca da besta será um chip. Essa ideia surgiu de interpretação moderna. Da mesma forma, não existe nenhum versículo que identifique Jared Kushner ou outro personagem com o antimachia. A missão do povo de Deus nunca foi viver fazendo apostas sobre nomes, mas permanecer fiel ao eterno Deus, guardar seus mandamentos e andar em obediência. Na tradição judaica também existem expectativas sobre um grande inimigo que surgirá antes da redenção, como a figura de Ármilos em escritos judaicos posteriores. Entretanto, esses escritos não fazem parte da Bíblia e servem apenas para mostrar como alguns sábios judeus compreenderam os acontecimentos futuros. O verdadeiro desafio não é descobrir o nome antes de todos. O verdadeiro desafio é permanecer firme quando vier o tempo da prova. Em vez de ficarmos seguindo especulações, devemos examinar as Escrituras com humildade, discernimento e temor ao Eterno. Quem permanece fiel ao Deus de Israel não será enganado por modismo, teorias ou sensacionalismo. A Bíblia nos chama a vigiar, discernir, perseverar. Não a transformar cada notícia em uma notícia em identificação do novo anticristo. Fiquem agora com o vídeo do rabino Gilberto Ventura, que fala sobre o anticristo. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. E não é que o assunto de anticristo tá rendendo? Pois é, eu tava na rua, fui fazer a nossa doação de cestas de alimentos e parei no mercado, quando de repente uma pessoa que estava no mercado olhou para mim e falou: Rabino Ventura, eu te conheço. Aí começou a conversa vai, conversa vem. E adivinhem só qual papo que ele
que ele trouxe, ele falou: por que vocês acham que o Jared Kushner, o genro do Trump, é o Messias? Aí eu comecei a rir, eu falei: não é possível. Aí eu disse para ele: mas meu querido, da onde que você tirou uma coisa tão maluca como essas? E ele disse: ora, porque você é judeu, e vocês acham que o Messias é uma pessoa como ele. Eu disse: não, então em primeiro lugar, meu querido, deixa eu te explicar. Nós judeus, que esperamos o Messias, que temos essa esperança, essa ansiedade pela vinda do Messias e pela era messiânica, nós esperamos uma pessoa devota. Primeira coisa, uma pessoa bastante devota das Escrituras, um grandíssimo erudito das Escrituras, e que se ocupe todo o tempo do cumprimento dos preceitos das Escrituras, de ensinar as Escrituras e de induzir os demais judeus a praticarem os mandamentos divinos. Seria, digamos assim, um grande rabino, no mínimo para ser o Mashiach, de acordo com a nossa Messias, de acordo com a nossa crença, precisa ser no mínimo um grandíssimo rabino, não somente erudito, porém com muitíssimas boas ações, ok? Então não tem absolutamente nada a ver com o perfil de um político, com o perfil do Jared e muito menos do Macron. Aí eu expliquei uma outra coisa muito importante para ele também, que para os irmãos vai ser muito útil. Que não existe chegar e falar assim: os judeus pensam isso, os judeus pensam aquilo. Gente, isso é um erro estrutural. Por quê? Porque seria mais ou menos igual você dizer que os cristãos pensam tal coisa. Gente, entre os cristãos você tem a Igreja Universal, você tem Deus e Amor, ou Deus para o Brasil, que são completamente diferentes da Universal. Você tem Assembleia de Deus, você tem os luteranos, que são mais clássicos, você tem os mormons, você tem alguns que nem são considerados por outros cristãos. Inclusive, vocês têm algumas igrejas que não consideram os membros das outras como salvos, e todas elas são cristãs. Então, conosco, judeus, a gente também tem uma variedade de visões dentro do judaísmo, bastante grande, porém que não chegam ao ponto de fazer com que a gente se desconecte como povo. É uma diversidade muito grande, porém que tem uma união muito forte para poder manter essa diversidade toda. Entende? Então, é extremamente importante as pessoas compreenderem isso. Como é que funciona entre nós judeus esse assunto? Então, gente, chega a ser uma piada você falar que algum judeu espera algum Messias como se fosse o Jared. Seria igual você dizer que, como eu falei na outra live, alguém esperar que o próximo goleiro da seleção seja o Pedro de Lara, seja o Silvio Santos. Pra gente, de verdade, gente, é uma piada esse tipo de coisa. Agora sim, algumas pessoas, uma parte do grupo Chabad, que é um grupo obviamente minoritário dentro do povo judeu, bem minoritário em relação a todos os judeus, acreditam que o Rebbe deles, que faleceu inclusive, é o Messias. Esse é uma parte do grupo Chabad, que é um grupo bem minoritário dentro do povo judeu, ok? Vários judeus, vamos dizer assim, que são mais liberais, eles acreditam, e menos religiosos, acreditam que Messias é uma era, nem acreditam que é uma pessoa. Então tem vários judeus, igual não tem católico aqui no Brasil, que não é muito praticante, que ele faz o Natal, faz a Páscoa. Então, tem muitos judeus que são assim, uma grande parte, e eles acreditam na era messiânica, mas acreditam que será uma era, não uma pessoa, ok? Tem vários outros judeus que nem pensam no assunto, porque não são muito ligados na religião. Eu repito, um bom exemplo são vários dos nossos irmãos católicos não muito religiosos, não praticantes. E tem vários outros judeus, uma grande parte, que espera o Messias, porém, como uma figura de um grande sábio das Escrituras, um grande devoto, uma pessoa imersa na caridade, nas boas ações, nas orações,
e que não somente seja uma pessoa assim, mas uma pessoa que trabalhe para influenciar os demais dentro dessa visão, ok? É dentro dessa visão que eu me encaixo, por exemplo. Então é impossível você chegar e falar assim, os judeus pensam assim. Da mesma forma, minha gente, vamos aprender, tá bom? Para tirar essa confusão toda. Da mesma forma que é impossível você chegar e falar assim, os cristãos pensam tal coisa. Tem várias coisas que têm diferenças entre as denominações. Apesar de ter algumas coisas que unem a todas. Entre nós, judeus, esse assunto de Messias, ele absolutamente não é unanimidade. A forma, o que se espera e como se espera. A grande maioria, como eu falei, daqueles que são realmente praticantes, esperam um erudito, um devoto, uma pessoa imersa em boas ações, e esperar alguém como Jared, como Macron e companhia, gente, pra gente seria igual esperar um atacante igual o Pedro de Lara, um goleiro igual o Silvio Santos. É absolutamente sem sentido nenhum, tá bom? E mais uma coisa importante. Como é que a gente... Eu vou falar por mim, ok? Como é que eu espero era messiânica? Não é alguém que vai fazer acordos de paz. Acordos de paz são bons. Se eles forem de paz, eles são bons. Mas não é alguém que vai fazer acordos políticos. Absolutamente não. Esse não é o sinal. O sinal é revelação divina. É como eu espero. Se vier uma pessoa, por mais que ela seja qualificada, etc., e não tiver uma revelação divina, não tiver uma obviedade divina em cima dessa situação, dessa revelação, então a coisa vai ficar faltando, tá bom? Um grande abraço para vocês. Cuidado com esse tipo de informação. Esse tipo de informação é errado. Esse tipo de informação faz com que as pessoas fiquem alarmadas. E eu digo para vocês, na minha vida eu já ouvi dezenas de vezes pessoas falarem, esse é o anticristo. Saddam Hussein é o anticristo. Macron é o anticristo. O príncipe da Inglaterra. Tinha aquele Gorbachev, que era o presidente da Rússia, que tinha uma mancha na cabeça. Esse é o anticristo. Gente, eu vejo pessoas passando por décadas. Pessoas que, por exemplo, na época das previsões do Nostradamus... Cadê as previsões do Nostradamus? No ano 2000, por exemplo, e são as mesmas pessoas que hoje continuam apavoradas com esse tipo de vaticínio, com esse tipo... Falei vaticínio, lembrei do Vaticano. Quantos que eu não ouvi falando o Papa é o anticristo, o outro é o... Sabe, gente? Então, vamos focar naquilo que é o essencial. Vamos focar no amor ao próximo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Não vamos nos utilizar dos dogmas e das crenças para discriminar, para apontar o dedo acusador, para ferir, para estigmatizar. Vamos usar o nosso tempo para nos aperfeiçoarmos como indivíduos, como sociedade e para fazermos o bem. Não importa a quem, independente da religião, independente da origem física, somos todos filhos do Eterno, do Todo-Poderoso. No Eterno somos somos irmãos. Que o Eterno abençoe muito a sua vida, meu irmão e minha irmã, independente da sua religião. Um grande abraço para você. Deixa o like e compartilha esse vídeo, essa mensagem importante para que mais pessoas se vacinem contra esse tipo de ideia que traz medo, que traz desconfiança e que faz com que as pessoas percam o foco no amor, nas boas ações e na fé no Todo-Poderoso. Porque quando chegar a hora, todo mundo vai saber e todo mundo vai comemorar. E a humanidade toda, se Deus quiser, vai se abraçar em amor, em alívio e em fraternidade. Essa é a palavra.